Anna Coseranta, Francesca Casselebreste, Dusty Camilak, Margarete Kaludovic. Esse aqui, sem dúvida, é um dos livros com os personagens com os nomes mais legais que eu já li na minha vida. Sou Fábio Murrá. Hoje a gente vai fazer, no caso, a videoresenha desse aqui. Mais uma vez, Trono do Sol. Se uma cidade tivesse sexo, Nessântico seria uma mulher. Bom, assim começa o Trono do Sol, A Magia da Alvorada. É o primeiro livro da saga do Trono do Sol. O ciclo de Nessântico é o primeiro ciclo do C.L. Farrell. Vou mostrar mais uma vez para vocês. Esse livro, ele é um desafio. O livro, como história, ele conta a história de Nessântico. Nessântico é um império vasto, grande, rico, próspero, que ao longo de séculos de guerra, ele foi conquistando os outros reinos e nações ao seu redor, até se tornar no grande império do mundo, algo equivalente à Roma Antiga, né? Existe obviamente, um protagonista que seria a nossa Anna Coseranta. A Anna, ela é uma menina que ela tem muitos problemas de autoestima. Na verdade, aconteceu uma coisa muito séria na vida dela que fez com que ela até fosse assim. Além disso, ela não é uma personagem principal nem um pouco cativante, assim. Ela não é bonita, ela não é feia, mas ela é normal. E ela canso de comparar ela, eu sempre falo assim, nossa, mas essa menina é tão normal. E ela não é aquela personagem que você vai realmente criar o tipo de nossa, essa é a Anna Coseranta, ela é incrível, né? Ela é uma menina tímida, ela é retraída, só que ela tem um dom, ela é poderosíssima. A magia dentro dela talvez seja o personagem mágico mais poderoso que eu já tenha visto. A mulher equivalente ao Goku, praticamente, do mundo mágico. O que é que acontece? Por que dessa magia? Por que desse poder tão grande? Em Nessântico existem dois poderes muito claros que regem esse mundo. O Império, né? Esse Império ele é construído na imagem do seu imperador, ou imperatriz, que é o caso, que é a Cráudica, e seu Papa, né? Que seria o Ástagos, equivalente ao Papa, que ele representa o poder da fé desse Império. A fé e o Império são coisas que andam juntos, na verdade elas não conseguem andar separados, uma embasa a outra. O nome da fé é a Consciência, né? E eles possuem um livro santo que se chama De Volonté. Na De Volonté, a sua Bíblia, eles declaram e deixam bem claro que é o seguinte: só pode usar magia nesse mundo quem tiver fé ao Deus deles, que seria Chance. Isso gera uma animosidade, né? Um clima de tensão muito grande entre aqueles que acreditam na fé, que são a grande maioria, e aqueles poucos que não acreditam, na verdade, no próprio Deus deles, né? Ou pelo menos não acreditam que apenas aqueles que são sacerdotes desse Deus podem usar essa magia. Esses são chamados de numetodos. São equivalentes a ateus, no caso, mas só que existe, mesmo dentro desses ateus, um número de pessoas que acreditam nesse Chance, mas usam magia. Por quê? Você estuda para ser um sacerdote de Chance, você estuda essa De Volonté, se torna um sacerdote, equivalente a um padre ou uma noviça, e apenas essas pessoas podem usar essa magia. É muito restrito. Inclusive, o próprio uso dessa magia é muito restrito, né? Essa magia que não seja utilizada de maneira a ser útil para o Estado, ela nem é permitida ser utilizada. Por exemplo, uma coisa bem interessante, os sacerdotes, eles têm o poder da cura. Eles podem curar uma pessoa, mas não se pode utilizar o poder do Ilmodo, que é como eles chamam a magia, para poder curar as pessoas. Por quê? Porque eles encaram que se Chance colocou uma doença em você, foi porque você mereceu, e se você morreu, foi porque Chance decidiu que você deveria morrer. Curar uma pessoa seria ir contra a vontade de Chance, portanto você não deve fazer isso, você estaria cometendo uma heresia. O que é que acontece? A Anna Coseranta,
ela é uma estudante, ela é uma noviça, ela vai se formar ainda para se tornar uma sacerdotisa, e ela usa o poder dela para curar a mãe. A mãe dela ela sofre de uma doença chamada febre do sul, e ela vai morrer. Todo mundo que utiliza, que sofre dessa doença morre. Só que todo dia ela vai lá, usa um pouquinho do seu will modo, da sua magia, e ela consegue estabilizar a mãe sem que a mãe morra. Obviamente a mãe dela fica trancada no quarto, ninguém sabe disso. Pelo menos ela tem medo de que os outros descubram, porque é muito suspeito a mãe dela não morrer. Mas as pessoas acreditam que é porque, na verdade, o Chansey ainda não quis levar a mãe. Desde da escola, desde dos estudos, a Ana Cozeranta já mostrou que ela é extremamente poderosa. Em geral, uma pessoa, um novato, ou mesmo uma pessoa mais veterana com relação aos poderes do Imodo, ele só consegue utilizar os poderes quando eles já conhecem. Outra coisa que é interessante é que o Imodo ele só é utilizado a partir de gestos e de cantos, né? Seria equivalente, na verdade, a um coro. Você está cantando no coro e você vai utilizando e eles vão moldando, na verdade. A magia é tão palpável nesse mundo que você molda com sua voz e com os seus gestos, né? E aí o que é que acontece? Ela consegue utilizar esses poderes, muitas vezes sem utilizar de tantos gestos e sem precisar cantar. O que é que acontece? Demora muito tempo para você utilizar magia. Os sacerdotes, né, do caso de Chansey, eles demoram alguns minutos para poder construir um tipo de magia que é realmente palpável, que se transforma em fogo, em água, em vários elementos, né? E podem explodir também. Diferentemente, por exemplo, dos Numetodos. Os Numetodos eles conseguem fazer assim e já usam magia, né? O que eles consideram também um ato herégico, né? Herege, perdão. Os Numetodos eles são encarados como se fossem o mal do mundo. Assim. Se existe uma doença, como por exemplo a febre do sul, ou então acontece uma catástrofe, um terremoto, a culpa são dos Numetodos, sempre. Né? A culpa é dos Numetodos. E existe o Archibus, como eu falei, que seria o Papa, e a Kraustica. Curiosamente, esses dois que são os regentes desse mundo, né, da fé e do Império, eles são bastante condolentes com relação à existência dos Numetodos. Eles realmente não se incomodam, eles acreditam que todos podem viver em igualdade. A Kraustica, que é a imperatriz, ela foi a única imperatriz, foi a que viveu mais tempo no poder. Ela já está há 50 anos como imperatriz e durante esses 50 anos praticamente não houve guerra. Ela é considerada a imperatriz da paz, né? Ela conseguiu resolver quase todos os conflitos, e não são poucos, através de casamentos, de maneiras mais polidas, né? Mais políticas. E isso, na verdade, e com o apoio do Archibus, isso tornou muitas pessoas dentro do Império bastante insatisfeitas com isso, né? Dentre eles, o próprio filho da imperatriz, né? O Akrauge, que seria equivalente ao príncipe, né? Herdeiro do trono do Krauge, que é o trono do Sol, e um Utene, que é equivalente a um arcebispo, que ele se chama, no caso, Orlandi Celebretia. Ele é, na verdade, o grande opositor ao Archibus, o Dusty Camilak. Muito interessante, ele é um anão, muito sagaz, muito inteligente. Muitas pessoas vão, obviamente, criar um tipo de relação dele com o Tyrion Lannister, né? E o que não, na verdade, não tem tanta a ver, são personagens bem distintos. Mas, enfim, com relação ao desenvolvimento dessa história, existem outros personagens. Existe um personagem aqui fantástico chamado Sergei Karhuriga. Ele é equivalente a um malfeitor assim do Império. Ele é um agente que ele caça os Numetodos. Ele maltrata, sabe? Ele faz muitas coisas ruins com os Numetodos, porque ele acredita, na verdade, num bem pro Império, né? E ele vai se tornando um personagem muito... Ele é um personagem muito rico, né? E você é engraçado porque ele é mau, ele tem um tipo de crueldade dentro dele, mas é inevitável você não se apaixonar por esse personagem. Ele é muito rico, ele filosofa, né? Sobre as questões até da própria maldade dele, né? Ele cria uma filosofia porque ele é assim. E
A Ana Coseranta, ela na verdade, ela vai ser usada pela Kráugica e pelo Áchegos como mesmo uma arma de defesa deles contra os seus opositores. Os seus opositores, eles na verdade estão já se programando há algum tempo, há alguns anos, de causar um golpe de Estado, né? Existe Nessântico, que é a capital, e existe uma outra cidade que é tão importante quanto Nessântico. E nessa cidade existe o Rizli. O Rizli, que é o Jan Carvol, ele é um tirano, assim. Ele é realmente um cara bem cruel, assim. Ele caça e mata os Númenóreanos de maneira a esquartejar, seja homem, mulher, criança. E ele tem, na verdade, a grande ambição dele é se tornar o próprio Kráugic. Então ele vai, ele na verdade é o comandante, né, do exército da Kráugica, porém ele quer tomar o trono dela. Bom, sobre o livro. O livro ele tem uma maneira interessante aqui, vou mostrar mais uma vez para vocês, que é inevitável você não imaginar esse livro como um tipo de genérico do Game of Thrones, né, do Crônicas de Gelo e Fogo. A própria ideia da editora, né, que é a mesma editora, foi... Eu sinto isso, você vai na livraria e você procura um genérico por Crônicas de Gelo e Fogo. Isso, ao mesmo tempo que eu acredito que alavanca assim, as vendas, ela também prejudica com relação à leitura. São livros diferentes, são temáticas diferentes, tem alguma semelhança, é óbvio. Eu tenho certeza que a própria editora procurou algo muito próximo para poder manter, né, nessa linha do sucesso do Crônicas de Gelo e Fogo. Só que, procurando um pouco pela internet, como falei, eu achei muitas pessoas que tinham desistido do livro. O livro é difícil, você tem que sobreviver às 200 primeiras páginas desse livro. Por quê? Vou explicar para vocês. Todos os nomes, como eu falei agora para vocês, Áchegos, Kráugica, Utene, na verdade eles são usados de maneira sem que haja uma introdução para isso. Você não vai saber que, por exemplo, Marta não é o nome da mãe da Ana Coseranta, e sim que Marta é como se chama mãe. E Varta não é o pai dele, mas sim Varta é como se chama pai, né? Não existe uma maneira... Eu, pelo menos, demorei mais ou menos umas 100 páginas para descobrir que Marta não era o nome da mãe dela. O que é que acontece? A Leia, ela criou algum tipo de ajuda, né? Aqui atrás, eu já perdi até, ok? Tem a orelha, só que aqui desse lado vem um tipo de glossário. E que também, na verdade, é um marca-texto. Então, isso vai ser fundamental para a sua vida, para você continuar lendo esse livro. Melhorou bastante. Depois, o que é que acontece? Você se acostuma. E aí, quando você se acostuma, você está dentro desse mundo, você está totalmente pegue pela história e você quer terminar esse livro de qualquer jeito. Apesar de ser um livro grande, eu também engoli esse livro, assim, terminei em uma semana. Eu sou um pouco ocupado, questão de trabalho também, e ele é bem grande, ele é muito bonito, assim, tem que mostrar algumas coisas para vocês. Geralmente você vê um mapa de um reino, aqui não, você vê um mapa muito detalhado da cidade. Por quê? Porque Nessântico é muito importante para a história, é muito. Eu até deixei de falar de alguns personagens, porque eu acho que eles são tão peculiares que só falar deles já seria de certa forma um spoiler para a história, certo? Olha, são 2 páginas só de mapas. E o livro é muito bem cuidado. Tem uma lateralzinha, vou tentar mostrar para vocês, se vocês conseguem, que é como se fosse um pergaminho. O livro é muito bem cuidado. E a escrita do Farrell é muito boa, é muito boa. Se eu tivesse que fazer alguma crítica com relação à escrita dele, eu acho só que eu achei que ele empobreceu um pouco as personagens femininas. Isso pode ser uma questão muito pessoal, certo? Eu acho que ele consegue dar destaque melhor aos homens do que às mulheres, apesar de a Ana Coseranta ser uma personagem muito profunda, ela é. Mas eu acho que o próprio desenvolvimento dela ficou um pouco aquém do que eu estava esperando.
Mas eu relevei realmente esse tipo de opinião, assim, até de posicionamento, até para passar para vocês, se fosse uma crítica mais séria, porque na verdade o personagem principal é o mundo, né? E esse é um livro que vale a pena cada centavo dele. Ele é um livro que ele não é tão barato assim, eu nunca achei ele tão barato, na verdade eu comprei ele bem caro. Eu comprei ela em uma livraria mesmo, física, né? Onde eu costumo comprar alguns livros lá, não estava muito barato. Já achei ele em algumas promoções, junto com esse aqui, que é o segundo. Que se vocês forem ver ainda está no saquinho, eu não li. Na verdade eu estou esperando porque vai sair o terceiro. E eu só gosto de ler um livro quando eu sei que eu tenho garantido uma continuação dele, porque eu tenho medo de ficar desesperado em continuar lendo o livro e não ter nada e me sentir órfão e ficar deprimido com isso. É uma das coisas que eu tenho. Então eu já vi promoção com os dois, mas separadamente eles são um pouquinho caros, mas vale a pena. Muito, muito. Algumas coisas sobre o próprio autor com relação à escrita dele. Ele estudou muito para fazer esse livro. Vai ser difícil você achar. Na verdade, eu acho que não tem, certo? Furos, assim, pontos fracos na construção desse mundo dele. Ele estudou, ele foi morar na França por um tempo, ele foi conhecer os castelos franceses, viveu na Itália um tempo e ele construiu um mundo incrível. Você vai aprender a falar um outro dialeto aqui. Esse é um livro que eu sei que muitos não vão gostar, né? Inclusive os fãs de fantasia também. Eu acho que eu nunca li um livro tão difícil na minha vida. Pesquisando, olhando um pouco nas redes sociais, eu vi que o número de pessoas que desiste de ler esse livro chegou quase à metade das pessoas que o leram. Eu quase fui uma dessas pessoas, mas a história é fantástica, me cativou, me pegou. E se você estiver realmente disposto a encarar esse desafio, você não vai se arrepender. É isso, eu acho que se eu for falar muito, eu vou acabar babando em cima do livro. Eu adoro esse livro, pra falar a verdade. E eu espero que vocês gostem dessa vídeo resenha, eu espero que vocês comentem sobre essa vídeo resenha. Dúvidas, vocês podem colocar aqui embaixo, né, onde tem as perguntas lá, vocês podem deixar algum tipo de comentário de vocês. Eu espero que vocês também acompanhem, continuem acompanhando. Quem não viu, acompanha o primeiro vídeo lá, falando sobre Prince of Thorns. E esse livro aqui é a minha dica da semana, O Trono do Sol. Obrigado mais uma vez, um grande abraço a todo mundo. E eu espero que vocês continuem seguindo o canal e favoritando aí, né? No caso, também curtindo. Muito obrigado.